Ah, William, pô, legal. Você explicou aí, então nós temos lançamento semente, nós temos lançamento perpétuo e nós temos lançamento meteórico. Mas e os segredos? Quais são os segredos para que isso aconteça e eu tenha um grande lucro com o meu investimento em lançamentos? E aí, gente, o primeiro segredo tem que fazer as etapas necessárias sem deixar pequenos erros. Porque qual é o resultado ruim de um lançamento? Não é um erro no final, são uma sucessão de pequenos micro-erros que fazem acontecer um erro maior. Então, esses micro-erros vão gerar um erro maior. E como é que eu evito esses micro-erros? Planejando cada etapa que existe do seu lançamento. Por exemplo, todo lançamento ele começa com a fase 1. Quem é a fase 1? A fase 1 é o planejamento. Você tem que fazer um bom planejamento do seu lançamento. Ah, William, mas é um lançamento semente de uma mentoria. O que é a mentoria? Para quem é a mentoria? Para quem não é a mentoria? O que a mentoria vai trazer de bom? Quais são as dores que essa mentoria resolve? Qual é o ganho que a pessoa vai ter fazendo essa mentoria? Veja que quando eu falo isso aqui, vocês já pensaram, é verdade. Se eu for fazer uma mentoria, o que ela resolve? Por exemplo, se eu fosse fazer uma mentoria de lançamento perpétuo, o que você ia resolver para mim? O nome ficou vago. Tem que ter uma promessa correta. E aí já é o primeiro ponto de um bom lançamento, independente de qual for. Uma promessa certa, estratégica. Que tem que dizer o que faz, como faz e em quanto tempo. Quer ver um exemplo? Veja essas receitas da vovó e aprenda com técnicas simples em até 30 dias a fazer doces como esse. O que faz, as receitas, de quem é e em quanto tempo você vai ser capaz de fazer e ter aquele resultado. Quem recebe essa promessa vai olhar, é interessante, eu acho que eu vou fazer. Quanto que é essas receitas? R$10. Eu nem conheço esse careca que está falando aí, esse William aí, que parece com Brad Pitt, eu sei, as pessoas dizem muito isso. Mas assim, Brad Pitt, Tom Cruise, eu sei que é uma certa semelhança, só falta um pouquinho de cabelo. Mas assim, gente, tirando a brincadeira, se a pessoa não me conhece e ela vê uma promessa dessa bacana, aí ela vê, R$10. Poxa, eu estou vendo aqui também como as pessoas estão falando bem. Então tem que ter depoimento. Interessante. Peraí, eu não tenho depoimento, então eu não vou lançar agora, eu vou correr atrás de quem tem. Mas quem seriam essas pessoas? Pode ser seus familiares, as pessoas não são próximas de você, não já sabem dessa receita. Você pode testar com a sua família. Aí a pessoa olha, pô, legal, a tua receita é boa. Você falaria isso para mim no vídeo? Falo sim, eu vou te ajudar. Aí bota o vídeo lá. Gente, é simples, com 3 perguntas. Como era antes, que você não sabia fazer o bolo, como é que foi fazer e como é que é agora? Antes eu não sabia fazer bolo, sabe? Era difícil, eu tinha até vontade de fazer, bastante interesse. E como é que foi? Rapaz, eu peguei essa tua receita e foi fácil, só fui seguindo ali, segui as explicações. Inclusive, eu até mandei uma mensagem para você, você me deu uma resposta. Quer dizer que eu também posso colocar lá uma opção para as pessoas tirarem as dúvidas. Isso vai engrandecer, legal. E depois, eu segui exatamente o roteiro. Primeiro ponto do segredo. Já aconteceu muito comigo, gente. E isso é terrível. As pessoas se acham já um mestre cuca, cozinheiro, gastronomia de todas as formas, mas nunca fez um bolo. Não, fulano fala que põe isso, ciclano fala que põe aquilo, beltrano. Gente, usa a receita. Aprende a fazer primeiro. Depois você pega outros ingredientes, quando você já tiver com mais experiência, e desenvolve mais. No primeiro momento, tem que fazer simples. Por quê? Porque fazendo simples, a certeza de que vai funcionar é muito grande.
a possibilidade de não funcionar é muito pequena. Por quê? Porque é um método testado e aprovado. Assim como quando eu falo aqui sobre a questão de seguir a receita, é porque esse lançamento que eu estou citando aqui, assim como esses modelos, são de mentores que já fizeram, testaram e comprovaram. E não é 1, nem 2, nem 3 ganhos, não. É muitos ganhos dá resultado. E isso, consequentemente, vai fazer você se desenvolver. Então, o primeiro erro que acontece é as pessoas não seguirem um método, não seguirem aquele plano que existe para fazer um lançamento. E aonde eu parei foi o quê? Então, eu fiz lá uma promessa bacana, depois eu expliquei como é que funcionava, disse para quem é, disse para quem não é, e coloquei lá o depoimento das pessoas. E aí, no depoimento, peguei uma pessoa próxima, lembrem-se, as 3 perguntinhas, como era antes, como foi fazendo e como é hoje. Hoje eu arrebento, olha, aquele lanchezinho da tarde, de domingo, eu faço aquele bolo gostoso e todo mundo saboreia aquele bolo. Isso é um exemplo, gente. Assim como um exemplo que eu fiz de um lançamento meteórico, né? De um desafio de um especialista. Como é que foi feito esse lançamento? Nós tínhamos a promessa: emagreça de 4 a 10 quilos em até 30 dias com as técnicas do personal trainer. Qual foi o maior ganho que teve disso? Eu participei. Eu entrei de cabeça nesse evento dele. Não foi só a divulgação, foi a divulgação mais a presença. Eu fiz os passos. E como é que emagrecia? Cadeira, toalha e o próprio corpo, fazendo 30 minutos de exercício. Eu perdi 4 quilos de massa gorda, gente. E, eu faço atividade física, eu corro, eu tenho um comportamento atlético. Quando ele olhou a minha avaliação antes de fazer e depois de feito, ele falou: caramba, William, teus números estão incríveis. E o que acontece com isso, gente? Ele ficou com a mina de ouro na mão dele, porque agora ele pode divulgar isso para todo mundo. Olha só, fez, inclusive a pessoa que me divulgou fez, e se vocês observaram, tem até uma divulgação dele aí, nos elementos que eu coloquei aí de divulgação, e estava lá presente. Então, funciona se você seguir o método. Eu fui a prova disso. Então, segui o método. E aí, seguindo o nosso exemplo, então eu fiz uma divulgação que levou para uma página. Nessa página tinha a promessa, tinha mais um esclarecimento. Depois desse esclarecimento, tinha o que resolve, para quem é e os depoimentos. Se você vai comprar um livro, eu vou comprar um livro, estou interessado em comprar um livro, alguém falar para você assim, um livro do Tim Habecker, Os Segredos da Mente Milionária. Caramba, que livro interessante, Segredos da Mente Milionária. Eu me interessei. Aí você vai lá na Amazon para ver. Você chega lá na Amazon e olha assim, depoimentos, comentários sobre o livro. 400 comentários. Como é que fica a divulgação disso? Esse livro deve ser bom, 400 comentários, best-seller, não sei quantas vendas. Você não sabe nem o conteúdo dele, mas pelas pessoas falando, já vai trazer uma boa impressão. E outra, claro que você vai pegar algumas pessoas próximas, vai até fazer troca com ela. Esse é segredo. Troca em seguinte sentido. William, me dá o curso de graça para eu ver? Não. Mas por que não? Você vai, talvez, doar esse curso para pessoas que verdadeiramente vão fazer o seu curso, vão pegar a sua receita, vão fazer o seu treinamento e vão ter transformações. E essas transformações vão engrandecer o seu trabalho. E aí, sim, interessante. Eu estava assistindo hoje um pedaço de uma live do Paulo Vieira, um dos meus mentores, com o Joel J, outro mentor. Eu falei, os 2 filhos da mãe dando palestra, dando evento junto. Era um podcast. E nesse podcast, gente, o que foi muito bacana? O podcast, o Paulo Vieira estava falando, olha, nos meus eventos do Método CIS, que é de inteligência emocional, eu costumo dar X vagas
gratuitas para pessoas assistirem, serem impactadas, serem transformadas. E essas pessoas que vão, que ele doa, que não tem a condição de pagar ou que precisa de uma transformação, são as pessoas que mais são transformadas e que mais divulgam o trabalho gratuitamente. Então, uma das coisas que podem fazer ter resultado e sucesso dos lançamentos de vocês é essa questão de organizar etapas. E, eu só organizei fazer a divulgação, levou para a sua página, na página nós falamos da promessa nós falamos do para quem não é, que dor resolve, e depoimentos. E sabe aquelas perguntinhas padrões que todo mundo faz? Também tem um FAQzinho lá, as perguntas frequentes. As perguntas começaram a te fazer toda hora, você vai anotando quantas vezes ela aparece e bota ali no FAQ. O que isso vai valer? Vai valer de resultado. E se eu estou falando aqui do lançamento perpétuo, e eu nunca fiz um lançamento perpétuo, a cerejinha do bolo para finalizar o perpétuo é embaixo. Você ainda está com dúvida? Fala comigo no WhatsApp. William, mas se vier muita gente para você falar, que bom, é sinal de que tem muita dúvida para você tirar e muita gente interessada. As pessoas ficam pensando assim, igual pagar muito imposto. Eu vou pagar 500 mil reais de imposto, eu quero pagar 1 milhão, 2 milhões. Porque se eu estou pagando 1 milhão, 2 milhões, eu estou fazendo 100 milhões, 80 milhões de venda, gente. Então, quanto mais você pagar, mais lucrativo vai ser para você. E quanto mais pessoas vierem falar com você lá embaixo, mais resultado você vai ter. Isso, num lançamento perpétuo, ele vai ficar rodando ad eterno, até que vai chegar um momento que você vai tirar aquilo ali. Certo? Agora vamos para o lançamento meteórico. O lançamento meteórico é um lançamento de um evento que leva mais tempo. Por quê? Porque você tem que aquecer o seu público. No semente, você vai levar o tempo que você levava para pessoas próximas. Beleza, você vai testar. No perpétuo, você já vai botar no ar, depois de fazer essas etapas que eu falei, e vai deixar rodando. No